Saudações, sou o Sensei Wellington do Makoto Dojo Aikido, discípulo do Sensei Wellington Souza. Se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like, comente, eu adoro ler seus comentários. Saudar a todos que estão chegando aqui, sejam bem-vindos. Hoje estaremos falando com o Sensei Marcos Caires, sexto Dan, uma técnica excelente. E hoje nosso tema vai ser como o Aikido ajuda ou pode beneficiar a sua vida e melhorar o seu dia a dia. A gente vem falando nessas lives dos benefícios do Aikido, de como a gente melhora o ser humano. E hoje a gente vai estar batendo esse bate-papo aí, fantástico, com o Sensei. Ele acabou de entrar, deixa eu convidar ele aqui. Pegando um pouco dessa experiência, Sensei que já viajou várias vezes para outros países, pegando conhecimento, tem uma técnica maravilhosa que eu conheci em vários seminários que participei. Saudações, Sensei Marcos Caires. Boa noite, Wellington Sensei, tudo jóia? Tudo ótimo. João, quero dizer aqui que é uma honra tê-lo aqui, agradecer por ter aceitado o convite e estar compartilhando um pouco sua experiência, seus conhecimentos com a gente. Obrigado. É um prazer, é uma honra também estar aqui conversando com você a respeito de Aikido. Boa noite a todos que estão aí com a gente, que estão chegando. Muito feliz pelo convite, por estar aqui hoje. Maravilha. E logo vou pedir para quem já está nos acessando, nos assistindo, clica aí no aviãozinho, compartilha com seus contatos para que venham estar assistindo e aproveitar ao máximo o conhecimento que a gente for passando aqui hoje. Sensei, a gente está iniciando, eu sou um fã seu aí, adoro sua técnica, então, mas como tem muita gente nova aí chegando, conhecendo, saudar aí, Theo, lá de Alagoinha, meu amigo, forte abraço. Boa noite, Theo. Fala quem é o Sensei Marcos Caires, sua trajetória. A gente está entrando aqui no conteúdo. Eu comecei a praticar artes marciais em 86 e em 90 eu conheci o Aikido e logo no primeiro contato já achei muito interessante, já gostei e comecei a treinar em 90 Aikido. Continuei com as outras artes marciais que eu fazia, mas aos pouquinhos o Aikido foi se revelando muito interessante e por circunstâncias do destino naturais, as outras artes eu acabei parando em um momento ou outro, mas o Aikido realmente eu me apaixonei e estou aí até hoje. Eu sou faixa preta de Kung Fu, na verdade não tinha faixa, mas era um nível de instrutor. Eu peguei a faixa preta de Taekwondo e de Aikido. Fiz outras artes marciais também por períodos menores, para conhecer, para experimentar, mas essas três artes eu fiz por mais tempo. E o Aikido, na verdade, por muito mais tempo. Eu sou engenheiro civil e, posteriormente à engenharia civil, eu fiz educação física, sou formado em educação física também. Acho que é mais ou menos um resumo da minha formação. Valeu, Sensei. Eu separei algumas perguntas aqui para a gente estar guiando nosso bate-papo, né? O senhor já meio que falou, mas o senhor teve esse primeiro contato, já praticava outras artes marciais, mas o que te motivou a praticar o Aikido, manter seguindo a prática do Aikido? O Aikido eu achei ele um pouco mais inteligente que as outras artes marciais. Inteligente em que sentido? Com um desgaste menor, você conseguir um resultado maior. Então, é a velha máxima que se fala usar a força do oponente, tentar usar o mínimo de esforço para um melhor e um maior resultado. Então, eu comecei a enxergar no Aikido algo muito interessante. As outras artes marciais eu também gostava e gosto muito, mas o Aikido eu vi algo que
que seria interessante levar para a vida, para fazer durante toda a vida. Artes competitivas, a gente sabe que ela tem um período de útil um pouco menor, né? Então, normalmente os mais jovens acabam sendo um pouco mais fortes, mais rápidos. E na área competitiva, isso faz com que você tenha uma vida útil um pouco menor. E o Aikido, por não ter esse aspecto da competição também, possibilita que você faça com a mesma qualidade ou mais, na verdade, porque a sua experiência vai aumentando à medida da prática. Então, isso começou a também pesar muito para mim. Não pesar porque eu gostava da prática em si, eu eu competi algumas vezes apenas, mas a filosofia ela começou a se traduzir como algo importante para a minha vida, para o meu dia a dia, realmente. Maravilha. A questão da longevidade, né? Vai ficando mais maduro, a gente começa a pensar na longevidade, né? Isso é fantástico. É isso aí. Vamos falar aqui para quem nos está assistindo, essa sequência de lives, ela vem focando justamente em externar para o público, até principalmente para os não praticantes que não conhecem o Aikido ainda, dos benefícios do Aikido. E em regra as pessoas procuram por uma questão da luta, da defesa pessoal, e quando começa a praticar, vem uma série de outros benefícios. Então você poderia dizer para a gente quais os principais benefícios de praticar o Aikido? Legal, legal. Eu listei alguns aqui, na verdade existem até mais, mas eu listei alguns principais aqui que acho que vale muito a pena a gente falar, lembrar ou contar para quem eventualmente não pratica, né? Eu acho que o Aikido ele possibilita uma melhora na sua saúde física, mental e emocional ou espiritual, né? Então ele te possibilita não só o treino físico, mas também o tempo inteiro você está trabalhando a sua mente, na parte de planejamento, na parte de execução dos movimentos, né? Mas também você está aprendendo a lidar com uma força em oposição a você. Essa força pode ser um ataque como uma apreensão dos punhos, pode ser como um chute, um soco. E então a questão do conflito, ela também está presente no treino. Na verdade, não o conflito sim, mas a resolução do conflito, como lidar com o conflito. Então, eu acho que na parte física, mental e emocional ou espiritual, ele pode ajudar muitas pessoas. Talvez para algumas mais abertas a um desses aspectos, ela vai ser mais relevante, talvez para outros mais necessidade, mais abertos a outro aspecto, mais relevante. Ela serve de alívio para o estresse do dia a dia, né? As pessoas normalmente na parte profissional tem uma vida bem corrida, hoje um pouco diferente, corrida dentro do seu próprio escritório ou da sua própria casa, mas ainda assim cheia de compromissos, cheia de atividades. E às vezes as pessoas esquecem de fazer algo para si, né? E então a prática do Aikido, eu acho que contribui, acho e percebo, né, com os alunos, que contribui bastante para esse alívio do estresse. Junto com o alívio do estresse, o controle da ansiedade. Hoje a gente está vivendo na época do pensamento acelerado, né? Tudo muito rápido, tudo muito digital, muitas possibilidades num aparelho só, por exemplo, no celular, ou no notebook, ou no computador. Então, trânsito, talvez hoje em dia um pouco... O nosso pensamento tem que sempre estar acelerado. E o Aikido, eu acho que possibilita um pouco o controle dessa ansiedade. É uma atividade física cardiovascular e muscular também. Então você trabalha o corpo, você cai, você levanta, você conduz o parceiro, você é conduzido. Se o treino tem um ritmo bom, trabalha muito sua capacidade cardiovascular. Flexibilidade. Muitas pessoas não fazem atividade nenhuma com a idade também, vão percebendo que vão ficando com o corpo mais rígido, coluna, pernas, membros superiores. E a prática ela necessita que seu corpo movimente, que seu corpo se adapte, que seu corpo responda e corresponda
aos movimentos, às técnicas propostas. Então, o seu corpo está trabalhando sempre, o tempo inteiro, de forma flexível. Eu coloquei, agora eu falei alguns aspectos físicos, mas é muito importante, eu vejo, reflete bastante na autoconfiança dos praticantes. Disciplina, muito importante no estudo, no trabalho. Muitas vezes a pessoa não teve a oportunidade de treinar em ambientes disciplinados, ou familiares, ou mesmo profissionais, e ela possibilita que você internalize uma disciplina. Aspectos culturais, trabalha a paciência dos praticantes, eles têm que ter paciência consigo próprios, e lidar com frustrações até de conseguir fazer, não conseguir fazer no primeiro momento, mas através da perseverança e da paciência, todos vão conseguir. Então, acho que em pouco tempo o aluno já começa a perceber isso. Em pouco tempo, que eu digo, 6 meses, 1 ano, o aluno começa a ser exposto e começa a perceber que muito do resultado necessita de perseverança, disciplina e paciência, né? Então, mesmo que isso não seja falado nas aulas, isso é praticado. Na maioria das aulas, na maioria dos dojos, os alunos são expostos a um ambiente que necessite esses elementos. Acho que eu falei aqui já a questão de superar obstáculos e desafios. Então, principalmente jovens e adolescentes, a vida está cheia de desafios, né, para serem superados e obstáculos. Essa pandemia é um deles, né? Coletivamente, socialmente, individualmente, tem muitos desafios para a gente aprender a lidar e superar. Então, o treinamento ele traz um pouco dessa prática no dia a dia, a cada aula que a gente participa. Uma coisa interessante também, que eu deixei por último aqui, a questão de você aprender e exercitar, se colocar no lugar do outro. Na prática de Aikido, normalmente, você não só executa um dos lados da técnica, né? Em um momento você conduz, realiza a técnica, e em outros momentos você é conduzido. Você recebe a técnica. Então, esses dois aspectos de você, uma hora conduzir, uma hora ser conduzido, também acho que é muito importante, muito real na nossa vida, né? Como professores, muitas vezes nós devemos conduzir. Como aluno, muitas vezes nós devemos ser conduzidos. Como pais, muitas vezes normalmente nós temos que conduzir durante um bom tempo. Como filhos, durante um bom tempo a gente precisa aprender a ser conduzido. Então, acho que os elementos praticados, os benefícios são diversos. Tem algumas pessoas que vão encontrar alguns desses primeiro, porque estão com os olhos mais voltados para isso, ou no dojo que se pratica isso, acaba sendo um pouquinho mais relevante, um pouco mais presente, e alguns talvez encontrem outros desses elementos. Mas quem pratica por bastante tempo provavelmente vai enxergar todos eles e mais alguns ainda que eu não citei aqui. Maravilha. Daí a gente já vê uma infinidade de coisas, né? E eu vejo que, fazendo um comparativo aqui, a gente busca, às vezes, os outros profissionais, né, para buscar esses benefícios separados, e você vê numa arte marcial só todos esses atributos, né? Isso é bom demais, né? Isso de logo já entra no contexto que é o nosso tema, de como melhora a nossa vida. Eu sou apaixonado pelo Aikido e a gente reforça isso por ver o senhor com muito mais experiência que eu, falando da forma, né, como vê a arte. Com certeza. Eu sou personal trainer também e muitas vezes alunos dentro do Aikido estão treinando, normalmente no começo, ali nos seus primeiros 6 meses, 1 ano, e acabam protegendo o corpo um pouco de, por exemplo, usar as pernas, usar o koshi que a gente fala, procurar abaixar bem a postura em algum momento onde é conduzido, ao invés de abaixar a coluna. E aí eu falo, tem alguns exemplos assim com mulheres, né? Eu falo, lá embaixo
lá embaixo porque eu dou uma aula num dojo que tem uma academia lá embaixo, né? Vocês sofrem, fazem exercícios para as pernas, para o glúteo, né? Então, aproveitem o treino aqui para fazer aqui também, né? O treino ele precisa disso. Então, de repente o Aikido bem treinado até dispensaria um horário a mais de academia que se faça. Se a pessoa gosta, é óbvio que é muito bom isso. Mas se ela treinar de forma bem treinada, bem intencionada, bem atenta, ela pode colher realmente benefícios de outras áreas. Não estou falando que dispense outras áreas, mas que ela pode se beneficiar mais ainda, né? Maravilha. Sensei, eu vou ter um público, né? Eu tenho um apreço muito grande, que é o público feminino. E ainda considero que deveria ter mais mulheres praticando o Aikido. Aqui na Bahia nós temos o projeto Sexo Frágil, a opção é sua, de defesa pessoal para mulheres. E a gente estende principalmente as mulheres vítimas de violência. Temos um apreço muito grande, né? Infelizmente, ainda é um dado muito gigantesco. E a gente vê quando a mulher ela pratica, ela melhora essa autoconfiança, né? Se estiver com a autoestima ali baixa, ela melhora a autoestima, ela aprende a se defender. Não é que a gente sentiu ela ser violenta, mas ela aprende a se defender. E aí, na sua visão, quais os benefícios para as mulheres que praticam Aikido e a forma que o senhor vê para incentivar que elas venham a praticar? Legal, legal. Eu costumo falar uma frase que o Aikido ele é ideal para as mulheres. Homem faz de teimoso. Por que eu costumo falar essa frase? Porque a mulher, naturalmente, ela tem um pouco mais de delicadeza. Ao invés de ficar brigando, ela vai procurar um caminho mais inteligente da técnica, onde use menos força física. Então, eu acho artes marciais, em específico o Aikido, muito bom. E, na verdade, a mulher se adequa mais do que o homem, eu vejo. Fala que a gente faz de teimoso porque o homem, principalmente se ele é jovem, ele tem um pouco mais de força física, natural. Então, ele fica insistindo durante um tempo maior, muitas vezes, em usar força, ao invés de usar o movimento correto, o desequilíbrio correto, a condução correta. Então, eu acho excelente para as mulheres. Desses itens que eu falei, desses termos que eu falei aqui, dos benefícios do Aikido de forma geral, tem 3 que eu falaria que são um pouco mais importantes talvez para as mulheres, né? A questão da autoconfiança. Então, autoconfiança não é só para enfrentar. A autoconfiança pode ser para desvencilhar, para sair, para se afastar, para perceber antecipadamente e mudar o caminho. Eu vi um vídeo esses dias falando de uma forma muito interessante que o combate real, né, no caso de situações de rua, ele tem 3 situações: o pré-combate, o combate e o pós-combate. Então, o ideal é que não se chegue ao combate. Então, se por uma atitude um pouco mais atenta, um pouco mais de percepção e autoconfiança, a mulher ou qualquer um conseguir evitar o combate sempre desviando de uma calçada, antecipando uma situação e chamando alguém, a pessoa venceu sem precisar lutar, sem precisar combater. E eu digo porque o combate real, ele tem muitos imprevistos. Tem um segundo atacante, pode ter um segundo, terceiro atacante, pode ter uma arma. Então, as suas maiores vantagens, ela está antes do combate, no pré-combate. Então, se a pessoa ela costuma ter atitudes um pouco mais distraídas, não tão atentas, se através da prática de uma arte marcial do Aikido ela conseguir desenvolver essa mente mais presente, mais atenta, ela talvez evite muito mais combates, conflitos, por causa de atenção no pré-combate. O controle da ansiedade e a superação de obstáculos e desafios.
né? Isso é importante para todos, isso eu estou falando é importante para todos, mas para a mulher em específico, eu acho que é um ponto muito interessante. Ansiedade, a sociedade moderna, acho que ela vem sendo assolada por muita ansiedade, por diversos fatores, e você aprender a lidar, a controlar essa ansiedade, pode ser muito importante para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, qualidade do sono, a pessoa que é muito ansiosa, muitas vezes não consegue dormir bem, no outro dia acorda mal, seu rendimento é pior e vai virando uma bola de neve, né? Então, se através da atividade física ou da atividade de interação entre os praticantes, ela conseguir se sentir melhor, se sentir mais à vontade, o seu pós-treino, consequentemente a sua noite de sono e o seu dia seguinte, provavelmente vão ter uma qualidade melhor. Então, acho que seria esses três assim que eu me lembro um pouco mais agora. Mas com certeza, se perguntar para mulheres praticantes, elas vão eleger vários outros fatores também, vários outros benefícios que o Aikido pode trazer. Se tiver mulheres assistindo a nossa live aqui, quiser comentar o que percebem de benefício, o que já encontraram, o que já receberam, acho até legal para a gente ouvir um pouco delas. Eu já li vários comentários aqui, minha amiga Rita, né, que venceu a dislexia praticando Aikido, pessoas que venceram aí a depressão, eu não consegui acompanhar quem foi, mas botou aqui, melhorou na questão da depressão praticando Aikido. Eu vejo quão importante é elas estarem treinando, tá? E qual é a barreira que o senhor vê, Sensei, para que a gente faça aumentar o público de mulheres do dojo? E porque às vezes elas evitam ali. Você já tem uma experiência aí com um grupo de bailarinas, né? Fala um pouco disso, por favor. Eu tive um projeto, já faz um tempo, há uns 15 anos mais ou menos, de um grupo de bailarinas de uma cidade que eu dava aula, Araraquara, que elas praticavam uma modalidade de dança que chama Contact Improvisation, que é contato e improvisação. A tradução seria algo desse formato. E na essência da modalidade delas, falavam de dois elementos que são muito praticados no Aikido, né? O contato, através dos ataques, independente se são pegadas, apreensões ou mesmo ataques de impacto, em algum momento imagina-se que o atacante está buscando o contato. E o Aikido, ele precisa desse contato, do Musubi, para poder realizar toda a sua prática, né? Através de conduções, desequilíbrios e aí mobilizações e projeções. E a questão da improvisação de que a cada ataque é um ataque. Por mais que a pessoa ataque da mesma forma proposta, praticantes diferentes fornecem energias diferentes, atitudes diferentes. Então, cada vez que você realiza uma técnica, é um momento novo. Então, muitas vezes você precisa improvisar, você precisa ter a mente um pouco mais livre para poder criar uma situação mais específica para aquela situação. E foi muito interessante. Elas se desenvolveram muito. A gente fez o projeto por 1 ano e meio, mais ou menos. Elas se desenvolveram muito e foi muito gratificante. Numa outra parte da pergunta, você falou como atrair mulheres para o treino. Eu vou falar de algumas coisas, talvez, que os professores homens não enxergam o tempo inteiro, né? Mas que vale a pena a gente dar conta disso. As mulheres, muitas vezes, se o ambiente não for um ambiente agradável, pode ser fisicamente, pode ser energeticamente, emocionalmente, for um ambiente um pouco desagradável, às vezes isso acaba sendo uma barreira para a mulher. Para homens também, mas para mulheres, eu sempre falo, um pouquinho a mais, né? Então, por exemplo, um dojo sujo provavelmente vai atrair menos mulheres. Então, a limpeza é uma coisa muito importante no dojo. Não só para as mulheres, né? Mas para as mulheres eu percebi que isso faz muita diferença. Eu estou falando que eu tive uma experiência lá atrás, onde o dojo não era muito limpo,
o ambiente não era muito limpo, era difícil tornar o ambiente limpo. E na mesma época eu dei aula em outro dojo que era extremamente limpo, né? E a limpeza, eu falo não só da limpeza de poeira, de sujeira, que ela é importante, mas mesmo paredes, visual, né, aquela poluição visual, alguma coisa assim, acaba trazendo um peso um pouco maior. Então, acho que é fácil perceber que para a mulher isso é um pouco mais importante. O homem muitas vezes submete a situações um pouco mais desagradáveis para treinar, mas as mulheres têm esse filtro um pouco maior. Numa outra parte, que eu falei da limpeza do ambiente, mesmo as conversas do ambiente, a forma que as pessoas se manifestam, como a gente sabe, existe uma diversidade muito grande de grupos e de formas desses grupos serem conduzidos, mas ambientes onde o respeito é muito mais evidente entre os praticantes, do professor para com os praticantes e vice-versa, normalmente as mulheres enxergam ali um ambiente mais agradável da prática, né? E uma coisa no bate-papo que eu também ouvi do meu grupo, e faz muito sentido, quanto mais mulheres tendem a se aproximar. Porque ter mulheres no treino acaba sendo um selo de qualidade, né? Um selo de que as outras percebem, pô, se tem 5, 10 mulheres ali, provavelmente esse filtro que eu quero enxergar, elas já usaram, e se elas estão praticando, aquele ambiente já é um ambiente que muito provavelmente eu também vou me sentir bem ali. É lógico que ela vai experimentar, assistir uma aula ou algumas aulas, depois praticar e constatar. Mas um dos meus alunos que conduz um grupo, ele falou isso, ele falou, ter mulheres é um selo de qualidade da energia do grupo, da condução do grupo. Então, realmente deve ser bem valorizado, todos os praticantes, mas as mulheres, elas vale muito a pena ter um pouco mais de paciência no começo, mostrar para elas todos esses benefícios e, consequentemente, elas gostando, elas não vão parar também, né? Mulheres, a gente tem um outro problema também, que é a questão de que em algum momento elas podem engravidar, em algum momento da vida, né, da prática, podem engravidar, e a gente sabe que não é só a gravidez, né? Que na pós-gravidez, muitas vezes a mulher ela se afasta para cuidar dos filhos, independente de ser 1 ou 2, e isso impossibilita o retorno dela, às vezes por 3, 5, até 10 anos, né? Quando os filhos estão um pouco maiores. Vai depender de caso para caso. Mas uma outra possibilidade é criar grupos de mulheres e crianças, né? Misto, com os filhos, levando os filhos pode se separar a prática num momento, de repente um treino para as mulheres junto com os seus filhos de uma meia hora, uns 40 minutos, depois de mais uma meia hora, uns 40 minutos, só a mulher sozinha. Eu não sei, é questão de se testar e ver. Mas possibilitar que a mulher possa praticar com os seus filhos, talvez também possibilitasse que mais mulheres experimentassem e retornassem mais cedo ao tatame pós uma gravidez. Maravilha. Tem uma máxima que eu tenho dessa questão do respeito, né? O respeito gera respeito, né? Quando eu respeito a pessoa, ela tem que me respeitar. Colocar isso no dojo lá, eu acho que é condição sine qua non, né? Para a coisa ocorrer, né? Então, massa isso. Exato. Gostei das dicas, né? É sensacional. Vem aquele uau aqui com a cabeça falando. Legal, legal. Muito se fala que o Aikido é mais que uma arte marcial, né? É um estilo de vida, não é somente defesa pessoal. Explica isso para a gente aí melhor, para as pessoas entenderem, que a pessoa vê arte marcial, arte de guerra e tal, a gente vem falar arte da paz. Como é isso? Legal. O Aikido ele possibilita uma imersão na cultura, né? Na cultura tanto da própria modalidade do Aikido, quanto da cultura oriental também, onde nasceu o Aikido, né? Na cultura japonesa. Então, tem pessoas que vão praticar simplesmente como exercício para o corpo, tem pessoas que vão praticar simplesmente como um alívio do estresse, como a gente conversou aqui.
Mas para quem quiser se aprofundar, ele realmente tem muito mais elementos do que só a prática, só a defesa pessoal, só o exercício físico. Eu costumo falar que praticar Aikido enxergando só um desses elementos, você está subutilizando o potencial da arte. Mas eu posso comprar um celular e usar como um apoio, um calço de uma mesa, se eu quiser. Eu posso fazer isso. O aparelho vai estar subutilizado, mas não é proibido, né? Mas realmente, se você quiser aproveitar todo o benefício dessa modalidade, dessa arte marcial, que eu vejo muito valiosa, você pode, né? Então, às vezes a questão do professor, ele treino a treino, semana a semana, ir passando isso para os alunos, e aos pouquinhos, né, ao longo de 1 ano, 2 anos, os alunos vão ter N oportunidades de perceber todos esses outros benefícios, né? Então, outra coisa também que é muito relevante, quando você consegue transcender os elementos que você está praticando, por exemplo, não se confrontar com a energia do oponente. Quando você consegue levar isso para a sua vida, aquilo acaba sendo muito mais verdadeiro para você. Aquilo que você está praticando no tatame naquela 1 hora, 1h30, 2 horas, acaba sendo muito mais significativo e relevante para a sua vida. Então, quem consegue levar isso para o seu dia a dia, para a sua vida, de uma forma ou de outra, né, acaba valorizando muito mais e acaba ficando muito mais no caminho, né, na prática. Eu tenho alunos que treinam comigo há 20 anos, 25 anos. Então, alguns dão aula e falam, eles estão continuando porque dão aula. Não, nos casos que eu conheço, não só por isso, porque tem alguns que não dão aula e continuam praticando por mais de 20 anos. Então, é muito interessante isso, né? É muito bom de se ver. Você vê que você não está sozinho, que tem outras pessoas também que enxergam o Aikido como algo para você fazer por toda a vida, dentro e fora do tatame. Massa. E vale ressaltar aqui um depoimento meu, uma das coisas que me motivou a estar praticando, eu ver senseis lá, bem com a idade, eu lembro de Sensei Léo Renossa, né? Ele com a cabecinha assim branquinha, tal, derrubando de igual um papel. Eu disse, poxa, eu quero ficar melhor assim, com essa energia toda, né? E é bacana isso, né? Essa visão da coisa. Então, você vê que é um estilo, a gente não quer parar, quer continuar ali o tempo todo. Com certeza. E por ele respeitar os limites individuais, você consegue praticar em todas as idades, né? Até para crianças pequenas. No caso, para crianças eu vejo que devem existir treinos específicos para crianças muito pequenas, né? Mas pessoas mais velhas vão amadurecendo no Aikido e vão aprendendo a respeitar suas limitações, seu organismo, sua idade. E algumas coisas podem mudar, mas talvez várias outras mudem para melhor, porque sua experiência vai aumentando, o seu nível de sutileza na forma de realizar a prática, ela acaba evoluindo bastante, né? Então, eu vejo o aprendizado do Aikido junto com o aprendizado da vida, né? E por mais que você não aprendesse nada de novo, depois de 20 anos de prática, depois de 30 anos de prática, você ainda aprenderia um Aikido novo relacionado com quem você é, com o seu corpo em cada idade. Então, o Aikido normalmente praticado com 30 anos, quando a pessoa tem 30 anos, ele muda quando você tem 40, ele muda quando você tem 50, ele muda. Na verdade, ele muda o tempo inteiro, a todo tempo. Mas essa parte de você ter que estar alinhado com o seu organismo, com o seu corpo, é muito interessante, é muito interessante. Show, Sensei. E você até já falou ali no início dos benefícios, é uma área que eu tenho um apreço muito grande, essa questão do conflito, né? E o Aikido ele tem multi-aplicabilidade, é uma visão que eu tenho da coisa. Como utilizar o Aikido, né, na resolução de conflitos? Perfeito, perfeito. O Aikido, por mais que a gente no treino a gente
treine a parte física, na maioria das vezes, a técnica, o corpo, mas a mente também está sendo treinada para esses princípios. E por a gente não conversar muito nas aulas de Aikido, a menos que seja no final, numa mensagem que o sensei às vezes passe, ou quando a gente vê uma entrevista, ou lê um livro, alguma coisa assim, essa parte do conflito, mesmo que a mente não aprenda de imediato, o corpo aprende. E às vezes um tempo depois, por isso que eu falei, o amadurecimento, 5, 10 anos depois, depende de cada um, a mente, eu percebo, eu enxergo que a mente aprende com o corpo. Então, você faz lá todo dia de treino, tem canto, sair da linha do ataque, não se chocar, não bloquear, se harmonizar, desviar, esquivar e conduzir. Às vezes você fez isso por 5 anos e é só físico para você. Mas em algum momento ali na frente, você vai se enxergar, não é regra geral também, né? Mas um praticante dedicado, muitas vezes ele vai enxergar, vai se perceber fazendo isso fora do tatame, em outras situações de conflito. O conflito não é só físico, né? O conflito pode ser verbal, pode ser emocional, pode ser social de diversas formas. E se você exercitou bastante, percebeu, entendeu algum desses princípios, por exemplo, sair da linha do ataque, não se chocar, se proteger, e quando você menos espera, você vai estar fazendo isso numa discussão, numa conversa, profissionalmente, numa circunstância que você vai se ver ali, né? Então, eu costumo falar para os alunos também que o conflito real físico, numa situação, por exemplo, de defesa pessoal, ele pode acontecer e é muito bom que você saiba o que fazer, esteja preparado e consiga realizar com algum êxito. Mas os demais conflitos são muito mais reais e frequentes na nossa vida do que o conflito físico, na maioria das situações. Tirando profissionais da área de segurança, policiais e alguma coisa assim, se fosse mensurar, eu imagino que para o cidadão comum, o que acaba sendo boa parte dos praticantes de um dojo, né, os conflitos físicos são uma situação muito menor. Então, todos os outros elementos, sem ser o físico, eles estão sendo trabalhados também. Por exemplo, a sua atenção, sua mente presente naquele momento, né? Isso você precisa o tempo inteiro no Aikido, independente de quando você está executando ou quando você está recebendo. Numa aula de Aikido, você é sempre estimulado, é exposto, é instruído a ter a mente presente. Esqueceu o que está fora do tatame, esqueceu o que não vai ser útil ali naquele momento, né? O que você não tem como lidar naquele momento. Então, você aprende a viver o momento presente ali. Então, se isso for bem treinado por bastante tempo, é muito natural que você carregue isso para quando você estiver dirigindo, para quando você estiver trabalhando, para quando você estiver operando uma máquina, para quando você precisar de muita atenção, para quando você estiver caminhando na rua e tiver pessoas estranhas, potenciais riscos para você próximo, ou quando você estiver no ambiente. Então, a ideia basicamente é que você treine para não usar a parte física, né? Mas todos os demais benefícios que você use, na verdade, todos os dias. Às vezes eu pergunto para algum aluno assim, você já usou Aikido hoje? Normalmente a maioria dos treinos são no final do dia, no final da tarde, e provavelmente, sem ser fisicamente, você teve umas 10 oportunidades de usar Aikido no seu dia a dia até o momento da aula, né? Acho que é isso, os conflitos ou as situações onde você possa se machucar emocionalmente, psicologicamente, elas podem acontecer a qualquer momento. Se você conseguir usar um pouquinho do Aikido, um pouquinho da sua prática, eu acho que você já valeu a pena tudo que você treinou até aqui.
Eu tenho alguns alunos que mudaram a vida, não só pelo Aikido, né, mas com certeza o Aikido teve um papel muito importante na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Então é muito legal ver isso, é muito legal ouvir relatos dos alunos, perceber. Por exemplo, tem uma aluna que ela prestou um concurso uma vez e ela não foi aprovada de imediato. Ela ficou numa lista de espera, ficou faltando algum ponto, e ela pediu revisão da prova que ela fez, do exame que ela fez. E ela mencionou que se fosse antes dela treinar Aikido, muito provavelmente a forma que ela teria conduzido esse recurso que ela entrou, que ela teria que argumentar, propondo que o que ela fez não está errado, que aquela resposta que ficou pendente ela poderia ser válida. Ela falou que antes de treinar Aikido, provavelmente ela teria começado brigando, confrontando. E depois de acontecer isso, ela relatou que ela só se enxerga tendo usado uma outra forma, que na verdade foi muito mais harmoniosa com a circunstância. Ela não chegou confrontando, ela se posicionou que compreendia como tinha sido avaliado, mas como ela tinha sido avaliada, mas que ela tinha uma outra forma de enxergar, e aí ela fez a defesa, a argumentação dela, né? E ela falou, muito provavelmente se ela tivesse entrado conflitando, né, em oposição, ela não teria sido aprovada. E aí ela mudou a vida dela totalmente, era um concurso muito bom, né, profissionalmente, então ela passou a seguir uma outra carreira, né? Esse é um dos exemplos, mas tem vários outros exemplos que os alunos, sempre que acontecem, gostam de relatar para o professor, né? Praticantes são professores, contando como que a interação deles na sala de aula, né, com seus alunos, como mudou isso, como isso melhorou. Tem alunos de Aikido que levaram um pouco da disciplina, lógico, a disciplina não é igual, né, mas levaram vários elementos da prática para a sua sala de aula convencional, sala de aula do ensino fundamental, coisas assim. Que massa. E isso beneficiou, né, isso beneficiou suas aulas e a forma de ensinar. Os alunos entenderam, gostaram, aderiram, praticaram. Como a gente diz no Massi, uma fera que a gente tem de quando algo dá errado, quer logo ser explosivo, e a gente vai vendo pouco a pouco que ser explosivo, então somente muitas das vezes não atinge o objetivo, né? Às vezes você vai ser comedido, você resolve aquela situação e atinge o objetivo que você quer. Exatamente. Não se desesperar, não. Eu costumo falar que 2 erros fundamentais de um artista marcial, de um lutador, é hesitar e se precipitar. Hesitar é fazer algo depois da hora que deveria ser feito. A pessoa hesitou para fazer alguma coisa, às vezes a oportunidade está ali. E se precipitar é fazer antes. Então, assim, são 2 lados de uma mesma moeda que podem te trazer prejuízo. Então, se você consegue estar tranquilo, calmo e focado, e concentrado e sereno, muito possivelmente você vai reagir melhor, você vai tirar melhor proveito da situação, você vai encontrar uma resposta melhor. Então, eu vejo assim também, entrar em conflito só se você tiver realmente que se proteger. Mas se você conseguir analisar, por exemplo, com um pré-combate, a situação um pouco antes, talvez você consiga uma resposta mais sensata, mais inteligente e, consequentemente, com menor desperdício de energia para todos os lados. Que massa. Eu tenho mais uma série de perguntas aqui, mas o tempo corre rápido demais. Quero segurar aqui o relógio. Eu vou pular aqui uma pergunta, mas ser uma. Assim, a gente está vivendo um momento de quarentena, de isolamento, né? A gente já está vendo algumas cidades, alguns estados querendo flexibilizar isso, graças a Deus. De fato, pegou todo mundo de surpresa, né? Por esse momento, os dojos estão fechados. O que o senhor tem feito aí com os alunos? Quais as ações? E até fica uma dica aqui para outros senseis e outros praticantes que estão assistindo. E pessoal, rapidamente, sensei, quem estiver nos assistindo, estiver gostando, aperte esse coraçãozinho aí, gente. Aperte várias vezes, nos ajuda bastante, viu?
Diga, sensei. Legal, legal. Ah, eu sou responsável por alguns grupos, cada grupo tem o seu professor, e a gente procura manter algum contato, os próprios professores de cada dojo procuram manter um contato semanal com os seus alunos através de videoconferências, videoreuniões, e eu procuro estar com esses grupos, né, com alguns desses individualmente, e uma vez por mês, mais ou menos, a gente procura se reunir no encontro com todos da nossa escola, do Instituto Aiki. Eu tenho procurado fazer alguns materiais didáticos internos também, disponibilizar para os alunos, para que eles possam estudar, para que eles possam observar, enxergar algumas coisas. Lógico que isso não substitui de forma alguma a prática no tatame, né? Por isso que todos nós estamos ansiosos para o retorno. Mas já que você não pode treinar com parceiros no ambiente que é o natural nosso, que é o tatame, existem outras formas de você treinar o corpo, a mente, ou mesmo se instruir. Então, ler algum livro, ver vídeos, matérias, entrevistas como essa, tem professores fazendo materiais muito bons, cursos surgindo. Parabéns pelo seu trabalho, por estar fazendo essas reuniões, essas lives sobre Obrigado. o Aikido toda semana, né, toda quinta-feira. Tenho divulgado para os meus alunos, para o meu grupo. E é isso, é tentar manter o pessoal conectado dentro do possível e aguardar o retorno, ter um pouco de paciência até também. Como eu falei, o Aikido ele nos ensina a gente usar o que tem e esperar o melhor quando for possível. Então a gente está nessa expectativa do retorno, mas estudando a cabeça, mantendo o contato. É um momento muito bom que os alunos nessas videoconferências tiram dúvidas, perguntas, como a gente está fazendo aqui, né? Para os praticantes, talvez muitos desses temas, para os alunos mais experientes, já foram falados várias vezes, mas realmente para o aluno novo, para aquela pessoa que não pratica Aikido, que gostaria de conhecer, gostaria de saber um pouco mais, é muito importante isso. E acho que após essa pandemia, né, quando o mundo voltar para o novo normal, eu acho que vários desses recursos vão ficar, né? Várias dessas iniciativas vão ficar, vão ter colaborado e vão permanecer. Acho que é isso. Tem um curso que eu não posso falar muito ainda, mas tem um sensei preparando um curso digital sobre armas também, Bukiwaza, para as próximas semanas, próximos meses. Aí eu acho que vai ser muito interessante. Assim que ficar pronto, eu vou divulgar para você, vou divulgar nos nossos canais, para que todo mundo possa também assistir e acompanhar. Show de bola. Enquanto eu puder treinar o corpo, treina a mente, né? Exatamente. Nosso tempo está acabando aqui. Estamos faltando aqui aproximadamente 10 minutos. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, a gente vai para as considerações, tá? Como fazer para levar o Aikido para mais pessoas, né? Quais dicas que você tem? Eu sou um otimista, eu fico buscando alternativas, né, de levar o Aikido de forma diferente, de forma que te atinja o máximo de pessoas possível. Quais as dicas que você dá aqui, até para quem está iniciando ou para quem já começa e quer melhorar a coisa? É muito interessante, isso é algo que todos nós sempre estamos de antena ligada, né, e com a mente voltada para isso, porque é uma arte que nos apaixonamos, que escolhemos e que queremos que ela cresça e possa beneficiar mais pessoas, né? Um tempo atrás, eu comentava com os alunos, eu falei, se vocês precisam convidar amigos, né, para conhecer a arte, vir assistir uma aula, falar um pouco sobre Aikido, porque todo mundo que eu conheci eu já falei, eu já chamei, e esgotaram-se as pessoas para eu divulgar o Aikido. Eu falava isso um tempo atrás, né? Mas a gente está num momento muito interessante, como eu falei, por mais que a gente não esteja podendo treinar fisicamente no dojo com parceiros, desses recursos digitais, né? E a gente sabe que esse material digital, ele não
é suficiente para o praticante regular, o praticante do dia a dia. Ele é importante, mas não é suficiente. Mas para quem não conhece o Aikido, é uma excelente via, né? Uma excelente ferramenta, porque ele trabalha em grande escala. Né? Você não faz um vídeo para... Quando você fala sobre Aikido, se você fala numa palestra, você fala para 30, 50 pessoas. Se você fala uma roda de amigos, você fala para 3, 5 pessoas. Mas quando você usa alguns recursos digitais, como lives, vídeos, cursos digitais, você tem a possibilidade de atingir um público muito maior. Mesmo que quem ouça, veja esse material, esse vídeo, não comece a praticar com você, eventualmente, por não estar na sua cidade, na sua região, mas tem muitos grupos, tem muitos dojos no Brasil, no país inteiro, cada cidade, imagino que tenha pelo menos um dojo, ou se não tem numa cidade muito pequena, deve existir numa cidade próxima. Então, é muito importante para que as pessoas conheçam o Aikido, conheçam as características da prática, conheçam os benefícios da arte, da aula, da modalidade. Então, acho que é exatamente o que você está fazendo, mostrar para quem tiver interesse em ouvir. Esse material eventualmente fica numa plataforma, ou YouTube, ou Facebook, ou Instagram, e as pessoas podem ter acesso depois. Então, acho que esses recursos digitais, eles estão atendendo a diversas linhas de ofícios, né, de profissões, mas no caso do Aikido também, eu acho que ele tem se tornado bem importante. A gente vai ver o impacto disso no retorno das atividades. Como você falou, algumas cidades já estão retornando devagar, com máscara, com treinos específicos, com maior afastamento, com armas, com espada, mas talvez pessoas que conheceram o Aikido através de lives, de cursos, de vídeos, vão se interessar e vão procurar depois. Então, eu acho que deve ser feito mais conteúdos como esse. E provavelmente vão ser feitos, né, de diversas formas. Vejo vários grupos se mobilizando, se mexendo, e eu fico muito feliz com isso, porque todos se beneficiam. Né? Todos. Um daqui, um dali, um de lá. Mais pessoas conhecendo, mais pessoas vão atrás para experimentar. A primeira coisa é aumentar o interesse, o conhecimento. E depois aumentar a visitação. As pessoas visitem mais os dojos. E aí, depois de visitar, aí é o trabalho de cada professor de tentar convidar o aluno, até então não o aluno, né, mas o interessado, para conhecer um pouco mais, se aproximar e tudo mais. Nossa. Bom, perguntaram aqui, nossa live vai ficar disponível aqui no IGTV do Instagram, no nosso canal do YouTube também, Makoto Dojo Aikido. Quem acessar pelo YouTube, se inscreve no canal, dá o like pra gente lá, comenta. Eu adoro ver os comentários que vocês deixam lá, é uma interação com a gente. Teve muita pergunta aqui, Sensei, que foram colocando aqui, mas o tempo voa. Nós temos aqui 7, numa hora eu tinha certeza que seria pouco para fazer. Contigo eu tenho que fazer uma live de uma semana, né? Para a gente tentar chegar assim, a acolher o máximo que eu gostaria. Espero que volte logo aqui a nossa terra, na Bahia, para estar fazendo outro seminário. Tá? Adoro ir. O último que teve aqui eu não pude ir, fiquei sentido. Mas então já pisou aí que 2021 vai estar programando um Gashoku, né? Para você estar aqui com a gente, eu vou estar lá com o pé de Deus, vai treinar muito. Certeza, tá? se Deus quiser. Sensei, nós temos basicamente 5 minutos, tá? Quero agradecer aqui a honra de falar contigo. Sempre que eu te vejo, eu aprendo alguma coisa, né? E hoje não foi diferente, tá? Dê qual a mensagem você poderia deixar. Quero agradecer, antes que me permita, agradecer a todos que nos assistiram, nos acompanharam, deram o coração. Se eu puder deixar uma mensagem aqui para todo mundo que nos assistiu. Eu gostaria de agradecer bastante também o seu convite. Foi um prazer e uma honra estar aqui conversando com você, respondendo as perguntas suas e do pessoal. Agradecer a todos que assistiram a live e que estiverem assistindo em outro momento também. E parabenizar o seu trabalho. Espero que continue fazendo não só esse trabalho, né, mas quando as coisas voltarem também, que o seu trabalho no dojo floresça e colha todos os resultados do seu esforço. E para todos os alunos, praticantes e interessados,
os interessados conheçam o Aikido realmente, estudem um pouco mais, pesquisem um pouco mais, e quando for possível, um retorno breve, vá até um dojo, procure conversar com o professor, assistir uma aula, e gostando, experimente realmente, experimente se inscrevendo, experimentando a prática. Para todos os demais praticantes que estão ansiosos aí, segurem as pontas, procurem manter o contato, consumam conteúdo, vídeos, livros e participem das reuniões que forem possíveis, né? Se mantenham conectados com o seu professor e tenham um pouquinho de paciência, que acho que em breve estamos retornando. Maravilha. É isso. Sensacional. Obrigado, Sensei. Diga. Queria falar uma outra coisinha também rapidamente. Você está representando aí a Bahia, né? O pessoal da Bahia. Tenho muito apreço por todos daí. Não sei se a gente já conversou disso, mas meu pai é baiano. Ele nasceu na Bahia. Não sabia, não. Não sabia. E a primeira vez que eu fui para conhecer a Bahia, fui para a Bahia, foi a convite do Wellington Sensei, seu Sensei, né? Sim, muito legal, foi um prazer também muito grande. Pude conhecer no primeiro momento e pude retornar aí outras vezes e reencontrar todos os amigos. Então tenho um apreço muito grande por todos os praticantes daí da Bahia. Maravilha, saudar aqui Sensei Wellington, meu Sensei aí, tá com a gente assistindo, detona força. Tamo junto sempre. E fiquei surpreso, né? Quer dizer que seu pai é baiano, que maravilha. Não sabia dessa não. Tem um pezinho aí na Bahia, Show. Valeu, Sensei. E venha mais vezes, será sempre bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Até uma próxima. Até, se Deus quiser. Aí, Sensei.